Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. Hoje finalmente foi apresentado o nosso novo técnico Fábio Carille. Muitos temas abordados na entrevista coletiva dele hoje, deixando bem claro a situação de reforços, esquema tático, como que ele pretende utilizar o time do Vasco. Vamos falar muito disso aqui no nosso vídeo também aí, situação de reforços. Também o Vasco anunciando mais um reforço para a temporada, muita coisa para a gente falar agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele likezão aí para fortalecer, se inscreve no canal se você não está inscrito. É de graça, amigo, só clicar no inscreva-se aí. Falta pouquinho para a gente chegar a 220 mil inscritos. Ative aí também o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal, ficar bem informado com as novidades e notícias do nosso Vascão. Bom, pessoal, hoje o técnico Fábio Carille foi apresentado oficialmente como o novo treinador do Vasco. Ele disse que segue trabalhando aí para potencializar o grupo e já considera muito forte o nosso elenco. O treinador chega aí com contrato até o final dessa temporada, vindo aí de um título da Série B pelo Santos, né? Apesar de ter sido muito criticado no Clube Paulista, mas ele chega com total prestígio da diretoria do Vasco, que parece que vem dando total liberdade para o Carille, né, cara? Eu gostei bastante da entrevista coletiva dele, achei um técnico seguro, um cara que passa mais confiança para nós torcedores, e ele já chegou falando de esquema tático, né, cara? Já falando aí todas as variações táticas que ele pretende utilizar no Vasco, mas a preferência dele é o 4-2-3-1, né? Somente ali com um centroavante lá na frente e mais meio-campistas povoando o meio-campo, né? Eu acho muito interessante esse esquema, já que foi um esquema muito semelhante ao que foi usado pelo Felipe Maestro no final do ano passado aí pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco conseguiu bons resultados, já que não temos tantas peças assim de qualidade, não temos tantas variedades no nosso elenco. O treinador tem que se reinventar, né? Não ficar somente preso, engessado com um esquema tático apenas, assim como aconteceu com o Rafael Paiva, né? Faltou experiência ao Paiva, por isso que o Vasco não está na Libertadores nesse ano de 2025, porque faltou aí muita criatividade ao Rafael Paiva. Fez um bom trabalho, é inegável isso, porque o Vasco tinha totais condições de lutar para não cair de divisão e conseguiu aí, até certo ponto, lutar por uma Libertadores. Chegou à semifinal de Copa do Brasil, depois de muitos anos, desde 2011, quando a gente conquistou o título, mas a temporada no geral foi até boa, razoável, né, cara? Poderia ter sido melhor, ficou aquele gostinho, mas com a chegada do Fábio Carille, vem essa esperança de que podemos ter muitas variações táticas, um treinador que pode se adaptar melhor aí ao elenco, ao que ele tem em mãos. Isso é muito interessante. Ele se mostrou ser esse treinador na entrevista coletiva. Ainda aguarda reforço, aguarda essa contratação do zagueiro de ponta aí para ser titular incontestável da zaga e também o atacante de lado, né? Ele espera que venham essas contratações para ele sim montar o time do Vasco. Ele deixou muito claro que a prioridade dele é montar primeiramente o esquema tático da equipe, mas ele só vai conseguir concluir isso após o fechamento da janela, quando o Vasco fechar os seus reforços. Ele aguarda a chegada de jogadores e torcemos aí para que dê muito certo a chegada do Fábio Carille ao Vasco, um treinador que trabalha pela primeira vez no Rio de Janeiro, está muito motivado. Gostei muito, cara, sinceramente, gostei muito da coletiva dele, estava muito com o pé atrás quanto a esse nome, espero que dê muito certo a chegada do Fábio Carille. É um treinador aí bastante burocrático por onde passou, mas conseguiu bons resultados, foi campeão brasileiro, conseguiu um acesso com o Santos, sendo campeão também da Série B, algo que o Vasco não conseguiu nas últimas Série Bs que a gente disputou, e com certeza um treinador que pode potencializar alguns jogadores importantes do nosso elenco. Ele deixou muito claro que não tem peça descartável no Vasco, né? Ele falou sobre até mesmo sobre o Jean Davi, pode ganhar mais espaço com ele. Isso também pode dar uma motivação maior ao jogador, que claramente deu muito errado essa contratação. Eu particularmente acho ele uma das piores contratações da história do Vasco. Quem sabe ele pode reverter essa situação nessa temporada. Até o momento, não chegou nenhuma proposta para o Jean Davi e aparentemente o Carille pretende utilizá-lo. Assim também como o garoto Estrela. Ele deixou muito claro que o Estrela pode ser sim muito aproveitado nessa temporada e pode potencializar o garoto aí, tendo mais um meio-campista. Além do mais, ele deixou claríssimo para o torcedor que vai tentar utilizar Coutinho e Payet juntos no mesmo time, até porque ele gosta de ter um meio-campo mais povoado. Pode ser que tenhamos aí 2 meias de criação. Ele deixou muito claro que não vai utilizar o Estrela e tampouco o Coutinho como pontas. Esses jogadores não serão pontas aí com o Carille. Ele entende que são jogadores meio-campistas, jogadores para atuar naquela faixa ali central no meio-campo. Torcemos para que dê muito certo a chegada desse treinador, que ele potencialize vários jogadores. Elogiou bastante o Verratti, falou que o jogador não está insatisfeito. Foi perguntado a ele sobre a respeito aí da possibilidade de saída do Verratti. Ele disse que o jogador está tranquilo, treinou muito no treino de ontem, de segunda-feira, e esperamos que dê muito certo essa chegada, né? Deixem nos comentários o que você espera dessa temporada do Vasco com o Fábio Carille. Gostei bastante da coletiva dele.
pessoal, acabou agora há pouco aí o empate do Vasco com o Canaã do Distrito Federal na Copinha por 0-0, né? Mais um empate do Vasco na competição, o Vasco praticamente está eliminado aí, né, cara? Situação bem complicada para o Vasco na Copinha e claramente a gente sabe que o time que era para estar na Copinha está treinando aí com o time principal do Vasco e esse time está muito enfraquecido, né? Jogadores aí muito jovens atuando na Copa São Paulo e o Vasco praticamente dando adeus aí à competição. Ainda não foi divulgado se o Vasco tem alguma chance ou não, mas eu acredito que está bem complicada a vida do Vasco na Copinha por não ter vencido nenhum jogo, somente 2 pontos conquistados de 6 disputados. Como eu falei, não tem nem como a gente cobrar os garotos, né, cara? A base do Vasco aí está praticamente toda no profissional aí, treinando para o início do Campeonato Carioca. Bom, pessoal, o Vasco vai lucrar cerca de 5 milhões e 750 mil reais com a transferência do Paulinho para o Palmeiras. Devido ao mecanismo de solidariedade aí da FIFA, o Vasco vai lucrar essa grana. O Clube Paulista pagou cerca de 115 milhões de reais para comprar 100% dos direitos do jogador junto ao Atlético Mineiro. E o Vasco, por ser o clube formador do atleta, receberá essa quantia aí envolvendo a transação do atleta. Bom, e seguindo com o nosso girão de notícias, o Vasco anunciou hoje oficialmente a contratação do goleiro Daniel Fusato. O goleiro que estava atuando no Eibar da Espanha chega com um contrato de 2 temporadas com o nosso clube. Aos 27 anos, ele é novo goleiro do Vasco, chega aí para suprir a saída do Kehler, que foi para o Ceará, e é o jogador que chega para ser reserva imediato do Léo Jardim. O jogador chega muito motivado, disse que não poderia pensar 2 vezes quando recebeu a proposta do Vasco e pediu rapidamente a sua liberação do clube espanhol e fechou muito rápido aí com o Vasco, né, cara? Desejamos sorte ao goleiro Fusato, goleiro jovem, 27 anos, já até mesmo foi convocado para a seleção brasileira, revelado pelo Palmeiras, passou por vários clubes na Europa, entre eles a Roma e alguns clubes lá na Espanha, né? Ele chega claramente para ser o reserva do Léo Jardim. Torcemos aí para que ele não jogue, né? Que o Léo Jardim atue todas as rodadas aí do Campeonato Brasileiro, de todas as competições, assim como foi no ano passado. Um goleiro espetacular que a gente tem, mas é sempre bom também termos um goleiro bom no banco de reservas para qualquer imprevisto que possa acontecer com o Léo Jardim, tenhamos confiança também no reserva. E o Fusato chega para ser o reserva imediato do Léo Jardim. Também estou gostando muito do goleiro Felipe Gabriel, da base do Vasco, cara. É um goleiro que tem que ser bem observado aí pelo técnico Fábio Carille, é o futuro do Vasco, um goleiraço, cara, um goleiraço aí. Tomara que em breve ele também ganhe oportunidades aí, pelo menos no Campeonato Carioca, né, cara? Dá uma descansadinha ali no Léo Jardim, coloca o garoto para jogar também, né, já que o Vasco tá praticamente voando fora, saindo fora aí da Copa São Paulo. Bom, além desse goleiro, hoje também o Vasco apresentou o Tietê. Mais cedo a gente trouxe a informação aqui, mas não tinha sido divulgado pelo Vasco o tempo de contrato do jogador, né? O jogador também chegou com 2 temporadas aí fechando com o nosso clube aos 32 anos. O Tietê vem do Botafogo após não renovar o seu contrato com o nosso rival. Chega em tese aí para lutar por uma vaga no time titular. Eu não considero o Tietê titular absoluto nesse meio campo, já que o Paulinho voltou, cara. O Paulinho é muito mais jogador, na minha opinião, do que o Tietê. Por mais que o Tietê tenha sido campeão por onde passou, um jogador multicampeão aí na sua carreira, mas, na minha opinião, o Paulinho é mais bola. Eu acho que o meio campo do Vasco ali é Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. Claro, também vamos ter a possibilidade de ter mais um meio-campista, caso o Fábio Carille queira jogar com 4 homens no meio-campo. Possivelmente pode ser que esse homem seja o Matheus Cocão, ou talvez o Tietê, né? Que talvez chega com um maior prestígio do que o Matheus Cocão, né? O Vasco tenta aí também, quem sabe, negociar o Cocão, só que até agora não chegou nenhuma proposta oficial que agradasse o Vasco, né? Vamos aguardar ver se esse jogador ainda vai sair do Vasco. Quanto às chegadas, foi confirmado aí pelo técnico Fábio Carille que o Vasco não negocia mais com o Balbuena, já é caso encerrado, o Vasco tentou contratá-lo, mas a situação ficou muito complicada após o clube russo pedir muito dinheiro para fechar com esse jogador. As últimas informações que a gente tinha era que o Vasco poderia chegar até mesmo fazer um pré-contrato com ele, para ele chegar em julho, porém o Carille não confirmou isso, mas disse que o jogador não vem para o Vasco agora e ele não será reforço do nosso time. Por outro lado, ele confirmou aí a respeito do Maurício Lemos, que o Vasco já fez a proposta, o Vasco está no aguardo quanto à resposta desse jogador, que ainda pertence ao Atlético Mineiro, e pode chegar talvez por empréstimo aí ao Vasco. O Vasco tenta resolver essa situação. O jogador segue até certo ponto relutante para fechar com o Vasco. Ele tem sondagens do Grêmio, Santos, do Peñarol também do Uruguai, são todos os clubes interessados nesse zagueiro que já tem passagem pelo futebol europeu e não foi tão bem assim com a camisa do Atlético, né? Nessa última temporada foi muito mal, perdeu muito espaço no Galo e por isso que não deverá permanecer no clube mineiro. Esperamos que o Vasco contrate o mais rápido possível esse zagueiro, infelizmente não será o Balbuena, seria o melhor nome possível para a zaga. Ele também falou sobre o Pedro Henrique, que é um jogador que ele gosta bastante, já trabalhou com ele no Corinthians, mas é uma situação um pouco mais complicada. Nos últimos dias aí, o Red Bull Bragantino recusou a proposta do Vasco e as negociações esfriaram, mas o Carille confirmou que é um jogador que interessa sim ao Vasco. Não sabemos se o Vasco vai progredir nessas negociações.
Fato é de que, de acordo com vários jornalistas, o Vasco pretende trazer 2 zagueiros com status titular para lutar aí por uma titularidade no time do Vasco, né? Vamos aguardar, ver se algum desses nomes será contratado. Vale ressaltar também que o Capasso vai ficar em uma lista de espera para ser negociado. O Vasco não pretende utilizá-lo. De acordo com as informações, o Marcelo Santana teria revelado a alguns jornalistas que o Capasso não deverá permanecer no Vasco, a menos que exista uma grande reviravolta. O Carille goste bastante do jogador nos treinamentos, peça para a diretoria do Vasco não negociá-lo, mas a ideia da diretoria é vender o Capasso e fazer uma grana com o jogador que tem contrato até o final desse ano de 2025 com o Vasco. Deixa aí nos comentários aí o que você acha desses nomes, que agora o Maurício Lemos é a grande prioridade do Vasco, só que até agora não tivemos avanço quanto à contratação desse jogador. O Pedro Henrique é um caso mais distante, Balbuena totalmente descartado. Ele também falou do Samir, que não sabe nada ainda do Samir, cara. Várias notícias vêm trazendo aí diariamente jornalistas confirmando que o Vasco tem interesse nesse jogador. O Tigres estaria negociando até mesmo a sua saída por empréstimo, com o Vasco podendo arcar com totalmente seus salários. O que estaria esbarrando seria o salário do jogador. Mas o Carille deixou muito claro que não sabe de nada a respeito desse zagueiro, né? Vamos aguardar aí, ver se vamos ter alguma novidade em breve, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver novidades, podemos trazer qualquer momento aqui no canal. E tamo junto. É nóis.